Já se inscreveu? Se ainda não, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essas mensagens incríveis da Bíblia. Compartilhe com amigos e familiares e fique sempre atualizado com novas histórias emocionantes e cheias de ensinamentos da Palavra de Deus como você nunca viu. O Filho e o Espírito Santo revelam a absoluta e suprema santidade de Deus, que não pode ser comparada a nada nem a ninguém. Isaías continua a relatar o impacto da proclamação dos serafins, descrevendo como as portas se abriram, os umbrais estremeceram e o templo se encheu de fumaça ao som das vozes angelicais, exaltando a majestade divina. Isaías 6:4. Nos tempos bíblicos, terremotos e fumaça eram sinais da presença de Deus, como relatado em Êxodo 19:8, onde o Monte Sinai ficou coberto de fumaça, pois o Senhor desceu sobre ele em meio ao fogo, e sua fumaça subiu aos céus. Como a fumaça de uma fornalha, todo o monte estremeceu intensamente. No Salmo 104:32, está escrito que Deus olha para a terra e ela treme. Ao tocar nos montes, eles fumegam. A expressão Santo, Santo, Santo aparece 2 vezes na Bíblia. Uma no Antigo Testamento, em Isaías 6:3, e outra no Novo Testamento, em Apocalipse 4:8. Nesse versículo, os 4 seres viventes, cada um com 6 asas e cobertos de olhos por dentro, proclamam incessantemente dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Na Bíblia, há 2 momentos especiais em que essa proclamação ocorre. Houve momentos em que os reis no céu proclamaram ou entoaram cânticos sobre a santidade de Deus. Isso ocorreu em uma visão revelada a Isaías e, posteriormente, em outra visão vista por João. Em ambas as ocasiões, eles estavam diante do trono de Deus no céu. Mas o que significa dizer que Deus é santo? Para entender, é essencial reconhecer que a santidade de Deus é uma característica única de sua essência, algo que nós, como seres humanos, não possuímos de maneira natural. Existem atributos em Deus, como sua presença em todos os lugares ao mesmo tempo, seu conhecimento absoluto e seu poder ilimitado, que nós, como suas criaturas, jamais teremos. Da mesma forma, não nascemos santos, mas nos tornamos santos por meio de nossa conexão com Jesus Cristo, e através dele, somos justificados diante de Deus. A santidade de Deus é o que o separa de tudo o mais. Não se trata apenas de sua pureza e perfeição, mas também de como ele é completamente distinto e maravilhoso. Isaías seguiu a Deus e teve uma visão da sua santidade. Embora fosse um homem justo, ao contemplar a santidade divina, percebeu seus próprios erros e temeu por sua vida. Até mesmo os anjos, que estão constantemente na presença de Deus e proclamam Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, demonstram reverência e admiração, cobrindo seus rostos e pés com suas asas diante dele. Isso revela o quão especial e grandiosa é a santidade de Deus. Em Êxodo 3:4-5, quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, chamou-o do meio da sarça ardente. Do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Zrênia, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus disse: Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar onde estás é terra santa. Êxodo 3:4-5. Em Apocalipse 4, a visão que João teve do trono de Deus foi semelhante à de Isaías, marcada por reverência e temor diante do Santo. As criaturas viventes ao redor do trono proclamavam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 4:1-8. Então João viu uma porta aberta no céu, e a mesma voz que ouvira anteriormente falou com ele. Como o som de uma trombeta, a voz disse: Sobe aqui e eu te mostrarei o que acontecerá depois disso. Instantaneamente, fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu, com alguém sentado sobre ele. Ao redor do trono, havia um brilho semelhante ao de uma esmeralda, formando algo como um arco-íris. 24 tronos cercavam o trono principal, e sobre eles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro em suas cabeças.
Do trono emanavam relâmpagos e o estrondo do trovão, e diante dele estavam 7 tochas de fogo, ardiam diante do trono, representando o Espírito de Deus em sua plenitude. À frente do trono, estendia-se algo semelhante a um mar de vidro reluzente, cintilando como cristal. No centro e ao redor do trono, havia 4 seres viventes, todos cobertos de olhos, tanto na frente quanto atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo assemelhava-se a um boi, o terceiro tinha rosto humano e o quarto era como uma águia em pleno voo. Cada um desses seres possuía 6 asas, e suas asas estavam cobertas de olhos por dentro e por fora. Sem cessar, dia e noite, proclamavam João continua a descrever essas criaturas que, sem cessar, cercavam o trono de Deus, demonstrando glória, honra e reverência. É interessante perceber que a reação de João, ao ver Deus em seu trono, foi diferente da de Isaías. Não há registro de João caindo em terror ou se sentindo profundamente consciente de seu estado pecaminoso. Isso pode ocorrer porque, no início de sua visão, ele já havia encontrado Cristo ressuscitado. Sabemos que Miguel é um arcanjo, mas o que exatamente esse título significa para ele? Quais foram suas realizações? Quais são suas responsabilidades? E como ele se encaixa na hoste celestial reunida por Deus? Daniel havia passado 3 semanas em oração e jejum, e um anjo foi enviado a ele desde o primeiro dia em resposta. No entanto, esse anjo foi impedido por uma entidade chamada Príncipe do Reino da Pérsia, que resistiu a ele por 21 dias, o mesmo período em que Daniel esteve jejuando, e este parecia ser um demônio de alto escalão designado para a nação da Pérsia, representando o reino das trevas e lutando contra Deus. Por isso, o mensageiro enviado para Daniel se viu envolvido em uma verdadeira guerra angelical. Na verdade, o príncipe demoníaco da Pérsia exercia um poder tão grande que Miguel, um dos principais arcanjos, precisou intervir para ajudá-lo. Em Judas 1:9, descobrimos que Miguel é um arcanjo e que o mensageiro conseguiu alcançar Daniel graças à força de Miguel. A visão de Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, se manifestará nesse momento. O anjo também se refere a Miguel como o príncipe de Daniel. A Bíblia não especifica exatamente o que significa guardar, mas é evidente que Miguel possui responsabilidades especiais em relação a Israel, especialmente em seu papel como guerreiro. Miguel tem um papel distinto para com Israel, como mencionado em Daniel 10:20 e em Daniel 12:1, ele é descrito como o príncipe dessa nação. Ao analisarmos tanto a história antiga quanto a moderna, acredito que podemos perceber a intervenção de Deus de forma clara. Miguel protege Israel, mas apesar de seu grande poder, ele permanece completamente submisso ao Senhor. Judas 1:9 revela sua confiança no poder de Deus. Os anjos justos são organizados e se submetem à autoridade divina. Considerando a força de Miguel, o arcanjo, sua submissão a Deus se torna ainda mais admirável. O título arcanjo significa anjo de mais alta categoria. Embora a maioria dos anjos na Bíblia seja descrita como mensageiros, Miguel é retratado como aquele que luta contra espíritos malignos e principados em todas as 3. Apesar de sua angústia e fraqueza, o anjo fortaleceu Daniel para que ele pudesse receber a revelação que viria nos capítulos 11 e 12. No entanto, ainda haveriam mais conflitos angélicos pela frente. O anjo teve que retornar imediatamente para combater o príncipe da Pérsia e, em seguida, alertou Daniel sobre a chegada do príncipe da Grécia. Isso sugere que os demônios de Satanás estão constantemente em luta contra o reino de Deus e seus servos. É necessário estar preparado para batalhar no reino espiritual, onde não podemos ver a luta. Como está escrito em Efésios 6:10-18, uma última palavra: sê forte no Senhor. Com o poder de Deus, coloque toda a armadura divina para que você possa resistir a todas as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra inimigos de carne e osso, mas contra os governantes malignos e autoridades do mundo invisível, contra as forças poderosas das trevas e contra os espíritos malignos nas regiões celestiais. Coloque o cinto da verdade e a couraça da justiça de Deus. Nos pés, use o calçado da paz que vem das boas novas.
para que esteja completamente preparado. Além disso, levante o escudo da fé para bloquear as setas inflamadas do diabo. Coloque o capacete da salvação e empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões, esteja alerta e seja perseverante em suas orações por todos os crentes, em todos os lugares onde batalhas espirituais e acontecimentos do reino celestial estão ocorrendo. Portanto, nunca devemos parar de orar e de nos submeter ao Senhor em obediência. O que acontece em nossas vidas de fé tem consequências muito mais profundas do que aquilo que conseguimos perceber. Por isso devemos nos manter firmes e confiar no Senhor, mesmo quando não conseguimos enxergar o que Ele está realizando. Liberta as pessoas das garras dos espíritos malignos, expulsando demônios de pessoas possuídas, frequentemente em público e com sucesso. No entanto, os demônios não abandonam a humanidade, mesmo após a crucificação de Jesus. Eles continuam a atormentar e possuir até o retorno de Cristo para redimir sua igreja. Até lá, ainda estamos em guerra, e o conflito entre os dois reinos persiste. A batalha irrompe no céu, com Miguel e seus anjos de um lado e o dragão e seus anjos do outro, no meio da tribulação, conforme descrito em Apocalipse 12.